Não importa a plataforma que tu estiver, tu tem que estar se comunicando com o teu público, né? Se é num podcast, se é nas redes sociais ou na mídia que a gente chama de tradicional, que é o rádio, a TV, o jornal, a revista, enfim. Não importa a plataforma, o importante é tu se comunicar e se comunicar bem com quem tu estás falando, né? A gente fala muito em pontos de contato, assim, né? Quanto mais pontos de contato tu tiver e saber usar essas plataformas é muito melhor, né? Do que só tô no Instagram, ou só tô em... É legal tu ter essa abrangência que vocês estão construindo também, isso é bacana, né? Fala, gente, estamos aí de novo no ar, então, com o InfoCast, episódio número 17. Estamos com queridos companheiros aqui que o Matheus vai apresentar para vocês. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí nos escutando. Queria só dar um recadinho bem rápido antes da gente começar, que estamos tomando um café, né? Apoiado pela Mais Um Café, que é uma cafeteria to go, que temos aqui em Caxias, e é um café muito bom, vale experimentar no 18 do Forte ali, fica a dica para vocês. Beleza. E passo a palavra pro Matheus. Boa tarde. Boa tarde. De tarde hoje, né? Então, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui com o Cassiano e a Camila, da MCOM. Logo iremos trocar um papinho aí, bater um papo sobre comunicação, assessoria de imprensa e outros assuntos aí que permeiam nesse nicho da comunicação, né? A gente conhece eles aí já faz algum tempinho, acho que mais de ano talvez, né? Já trabalhamos juntos no lançamento da Infoco e do InfoCast. Um ano. Legal. Somos vizinhos aqui de prédio, então volta e meia a gente se encontra por aí, troca uma ideia. E é muito bom estar com vocês aqui, a gente bater um papo aí, um assunto que é super importante cada vez mais, né? Então, sejam bem-vindos. Porque às vezes as pessoas desconhecem, né? Um pouco a questão da assessoria de imprensa. Tá, mas o que é assessoria de imprensa? Como funciona? O que faz, né? Se deve fazer ou não deve. Como pode ajudar, né? Como pode ajudar, Isso aí. Exatamente. Então vamos desmistificar um pouco esse assunto. Nós mesmos não sabia, né? É verdade. Quando a gente fez o trabalho, eu lembro que vocês vieram aqui e explicaram tudo para nós, assim, abriram bem como que funcionava, o que a gente poderia ter de resultado. E acho que um pouco da ideia hoje é trazer isso para quem estiver ouvindo, assistindo a gente, né? Entender um pouquinho mais também desse universo aí. Exatamente. Então, se apresentem um pouquinho para nossa galera aí. Bom, eu vou começar então, já que sou mais velho. Eu sou Cassiano Farina, eu sou jornalista. Estou na MCOM desde 2013. Sócio desde 2014, né? Somos eu, a Camila, temos mais uma sócia, né? A Marta Cal, se estiver nos ouvindo, um beijo. E basicamente desde que eu entrei na MCOM, eu atuo com assessoria de imprensa mesmo, né? A gente trabalhei em veículos de comunicação, em rádio, em jornal. Eu trabalhei muito tempo também com assessoria política. Então é bem como vocês estavam falando, né? Às vezes as pessoas não têm noção do alcance que pode ter um trabalho de assessoria, ou que ela acaba ajudando, às vezes, a questão de lançamento de um produto, ou abertura de uma empresa, ou de resultados mesmo. Então, nesse tempo, a gente vem trabalhando nessa linha mesmo, né? De comunicação mais corporativa, mas também com entidades, com empresas, e é isso. Um breve currículo, assim, bem breve. Bom, antes de me apresentar, eu queria parabenizar vocês, né? Um ano, isso aí, gente, tô chocada como o tempo passa. Quando vocês vieram, apresentaram um projeto, a ideia, enfim, estavam montando, assim, meu Deus, parece que foi ontem. Muito legal. Rápido, muito. Estamos com agora 17 episódios já, quinzenais, né? A gente teve um período ali que ficou um gapzinho, mas agora fielmente a cada 15 dias tá no ar. Do podcast faz um ano, bem certinho, assim, acho que foi na metade do ano passado que a gente começou. Da Infoco faz um pouquinho mais. Legal. Mas acho que a gente fez assessoria
No início do ano? Não? Não, foi bem no metade, lançamento. junho, isso aí. É verdade. E lá e logo em seguida o podcast, né? Foi isso nesse aí. período aí. E nós tava conversando aqui nos bastidores antes que a ideia do podcast, ela meio que surgiu nas reuniões ali que nós tava fazendo. Aham, Ia lançar em verdade. foco. E não existia a ideia do podcast, lembram? Sim. A gente remarcou uma reunião de só É verdade. Lembro que vocês vieram com a logo, né? Mostrando a ideia. Que é linda, por sinal. Legal ver agora que a Camila vê rodando isso. Sim. Bem bacana Decidiu, mesmo. tipo, uma semana, vamos fazer um podcast e foi, a gente fez a logo e começou. Foi tudo muito rápido, é verdade. E deu um resultado bem legal até agora, assim, tipo, é legal que vários lugares que a gente vai, às vezes o pessoal, vocês têm um podcast, não sei o que e tal, muitas, sabe, às vezes pessoas que a gente nem imagina, assim, cara, escutei um episódio do podcast de vocês e tal, às vezes o pessoal responde, assim, e às vezes a gente não tem ideia de quantas pessoas atinge, assim, né? São vários canais também que acabam construindo audiência ainda. Isso é a comunicação, né? Assim como no nosso escritório a gente se comunica mais com a mídia tradicional, mas a gente também trabalha com produção de conteúdo. Não importa a plataforma que tu estiver, tu tem que estar se comunicando com o teu público, né? Se é num podcast, se é nas redes sociais ou na mídia que a gente chama de tradicional, que é o rádio, a TV, o jornal, a revista, enfim. Não importa a plataforma, o importante é tu se comunicar e se comunicar bem com quem tu estás falando, né? A gente fala muito em pontos de contato, assim, né? Quanto mais pontos de contato tu tiver e saber usar essas plataformas é muito melhor, né? Do que só tô no Instagram, ou só tô em... É legal tu ter essa abrangência que vocês estão construindo também, isso é bacana, né? Não me apresentei, vou me apresentar agora, desculpa. Adoro, vocês sabem, né? Lá no nome escritório a piada é pronta, né? Quando vem um áudio da Camila, é um podcast. Ela já tem o seu próprio. Podcast. Mas então, meu nome é Camila Rosarim, também sou jornalista, tenho especialização na área de marketing, branding, growth. Integro a equipe da MCOM desde 2016. Em 2020 passei a atuar como sócia também. Comecei como funcionária, enfim, né? Foi um processo parecido com o do Cassiano. Antes de atuar na assessoria de imprensa, eu trabalhei nos 2 jornais de Caxias, que era o Pioneiro e a Folha de Caxias, que hoje é extinta. E quando eu fui para assessoria de imprensa, eu fui logo para a Secretaria da Saúde aqui da cidade. Então, já comecei na assessoria num nível hard, tinha greve de médico, todo aquele uou! E aí foi o que me conquistou para ficar na assessoria de imprensa, né? E desde 2012, há 10 anos, eu atuo exclusivamente na parte da assessoria de comunicação mesmo. Até teve uma época que me chamaram de volta pro jornal e eu não quis. Não quis. Eu gosto muito de ter esse relacionamento com os clientes, de ter o propósito, a vestir a camisa de diferentes marcas, né? E quando tu tá no jornalismo mais tradicional, tu tem que ser totalmente imparcial, né? E tu trabalha pro público. Claro que a gente tenta, no caso, agora pros clientes a gente veste e puxa pro lado que a gente quiser. Mas é legal que cada cliente é uma pauta diferente, né? Então não tem... De monotonia não se morre, né? Não. E acaba sendo parecido com o jornalismo hard news também, porque tu tem que fazer o teu cliente se virar notícia, né? E às vezes tem pautas ótimas, tem outras nem tanto, e aquilo lá tem que render e tem que aproveitar. Deve ser muito mais desafiador, né? Até porque a forma que tu vai comunicar muda tudo, né? Tipo, como tu vai expor a empresa, o seu negócio, enfim, né? Tem que ter um equilíbrio, né? Quando a gente começa qualquer trabalho com qualquer empresa ou profissional autônomo, que hoje em dia a gente tem até bastante profissionais nesse segmento também, a gente deixa muito claro que não é só o interesse do cliente, tem que ter o interesse da imprensa. Então, às vezes, o cliente quer noticiar determinada notícia e a gente é muito transparente, dizer, olha, acho que assim não vai ter o gancho para ser notícia. Porque o que é notícia? É quando a maior parte da população se interessa por determinado assunto. Então, o jornalista que recebe as nossas pautas dos nossos clientes, exemplo, a Infocast, se ele achar que aquilo é relevante, ele vai
publicar, mas para isso ele precisa ter em mente quem que é o leitor, o ouvinte, o telespectador dele, se vai ter esse engajamento, se aquilo é de interesse público ou não. Porque tem muita informação que hoje as empresas nos procuram e a gente se olha e diz, bah, não tem como. Tem um cunho muito comercial, é muito específico daquela área. Muito interno. Muito interno, às vezes é uma informação que é relevante pra equipe só, não pro público. Quer divulgar aquilo, mas vocês olhando já não vai, né? Não é justo, a gente não se sente confortável em saber que aquele trabalho vai ter um pouco aproveitamento, né? A gente quer que o cliente brilhe. Sim. Não é justo com ele e a gente, de certa forma, também se frustra, A gente se frustra né? também, claro. Sim, imagina. Que daí tu faz todo um trabalho que no fim não tem a relevância que espera, né? Que se espera, Exato. Esse é o grande desafio diário, é esse, né? É ter esse entendimento do cliente também e vender, entre aspas, essa pauta para a imprensa de uma forma editorial mesmo, né? Jornalística, né? Sim. E tipo, a maioria dos clientes que procuram vocês já tem uma ideia de como que funciona, assim, como que eles chegam, vocês têm que lapidar. Depende. Que nem o Duda falou, né? Nós não tinha muita noção de como que funcionava, muita coisa a gente descobriu no processo, né? A assessoria, a gente, além, na MCOM, a MCOM, só pra quem não sabe, a gente tem 12 anos de estrada. Então, que nem o Cassiano falou, foi fundada pela Marta Caos, que é a nossa sócia. Em 2010. Em 2010, foi entrando o Cassiano, fui entrando eu e a equipe, né, tá fechadinha assim, então a gente tem mais uma colaboradora conosco. E o que a MCOM faz? O carro-chefe é assessoria de imprensa, ou seja, a gente faz a notícia do cliente virar notícia nos canais de comunicação, né? Então, o que é? Rádio, é jornal, é TV, é revista, é site, é blog. E mais recentemente a gente também vem trabalhando com influenciadoras digitais, né? Que é para atender a demanda de mercado, não adianta. A gente faz tudo que é produção de conteúdo jornalístico. Então, no momento, por exemplo, a gente está desenvolvendo um livro para uma empresa, ainda não posso dar muitos detalhes, mas contando histórias de empreendedores. A gente está trazendo a nossa veia jornalística para escrever essas mini biografias, digamos assim. Então, às vezes a gente já fez cartilha, folder, site, já organizou viagens para jornalistas, então a gente atendeu por muitos anos o Instituto Brasileiro do Vinho, o Ibravin, por 8 anos quase, 8 anos, né? Isso. A gente trazia, eles nos contratavam, eles, o Sebrae também, nos contratavam para trazer jornalistas de outros estados do Brasil para vivenciar determinada experiência. Então, no caso ali, era elaboração de vinho. Então, a gente montava um roteiro. Quase uma agência de turismo, assim, sabe? Em resumo. Mostrar a experiência, né? Claro. Além do conteúdo, mostrar em loco, né? Então, a gente trabalha com todas essas frentes, mas gestão de crise, que de certa forma é parecido com assessoria de imprensa. Acaba entrando num pacote de assessoria muitas vezes, mas a gente já pegou casos específicos de fazer só gestão de crise. Sim. Então esse é um ponto que não é um trabalho muito bom, muito agradável, mas é bem importante também, né? Que às vezes tu constrói toda uma imagem e basta um fato negativo para acabar com isso. Então também tá no nosso escopo, né, de trabalho. E a gente também, junto com a assessoria de imprensa, falando um pouquinho mais do trabalho de vocês correlacionado, é o acompanhamento do banco de imagens. Sim. Que é uma bandeira que a gente, assim... É quase uma torcida organizada de bandeiras que a gente levanta, porque não importa a gente ter um bom texto, ter uma boa fonte de um profissional, se ele não tem boas imagens, né? Então, a gente faz esse acompanhamento também com os clientes. Um direcionamento também, né? Que vai... Até onde vai usar essas fotos, né? Porque uma coisa é tu fazer foto só pra redes, outra é saber o que vai pra imprensa... Saber até alguns detalhes técnicos. Do negócio, né? Do que isso cola mais. Isso a gente vê que o pessoal não tem ideia nenhuma, assim. Não. Quando, preciso de imagem, beleza, mas eles não sabem. E às vezes, assim, pra gente que trabalha que com isso e já vivencia isso, a gente tem uma noção, mas às vezes pra vocês sabem exatamente o que precisa pra ir pra mídia. Como que tem que ir, né? E isso às vezes... Que determinado colunista ou jornalista gosta mais. Exatamente. Né? Então é bem legal isso porque tu já entrega mais pronto pra quem vai fazer as fotos, beleza, eu preciso disso.
Então, Faz assim, faz assim. É que Claro, tem o olhar de vocês, a gente dá uns pitaquinhos, mas a arte em si é de vocês, né? Dos fotógrafos, de modo geral. É que a foto jornalística, ela tem alguns elementos, assim, que ela tem que respeitar, assim, algumas questões, e ela precisa mostrar de alguma forma o que está sendo divulgado, né? sim. Traduzir. Ter alguma ação ali, ter algo que remeta ao release, ao material que vai ser divulgado. É diferente do retrato, né? Ou de uma foto social. Ou pra rede social, que às vezes faz até apontando, né? Tem outra Então proposta. é muito bom. Hoje mesmo a gente tava comemorando que chegaram umas fotos bem legais de um cliente nosso, que isso ajuda muito a pauta. Muito. As pessoas às vezes não têm noção de quanto é importante isso, né? Sim. E uma coisa linka a outra, né? Totalmente, é. E muitos clientes, voltando um pouquinho o que vocês perguntaram, a maioria dos clientes já vem com uma ideia do que é assessoria de imprensa, mas a gente pega gente que não tem nem ideia, acha que é tudo marketing, ou tudo rede social. Então, já aconteceu de nos procurarem por assessoria de imprensa, e falarem que queriam um serviço de assessoria de imprensa e que na conversa a gente identificou que não. Que o que ele precisava era um trabalho de gestão de redes sociais. Então, não tinha como a gente atender. Por outras maneiras, já nos procuraram gente buscando gestão de redes sociais. E a gente diz, olha, eu acho que o trabalho pode acontecer em gestão de rede social, mas tem potencial para assessoria de imprensa. Então, quando chega o cliente, a gente... muitas vezes a gente recebe e-mail, WhatsApp, dizendo, eu quero um orçamento pro lançamento do Infocast, por exemplo. Gente, não é assim. A gente tem que marcar uma conversa, eu preciso entender. Antes de qualquer orçamento, a gente já dá uma mapeada se tem potencial ou não, né? Isso pra virar notícia, né? Aquilo que a gente tava conversando antes. Mas eu tenho notado que as pessoas até estão mais... pelo menos interessadas em saber mais sobre comunicação. E essa questão dos podcasts também é legal, porque às vezes as pessoas que não têm o hábito de ouvir rádio, que eu tenho o hábito de ouvir rádio, adoro rádio, né? Mas eu acho que o podcast tem esse poder também, né? De pegar esse público mais jovem também. E essa galera também entender que tem comunicação além das redes, né? Tem a mídia tradicional, tem outras formas também de se comunicar. É até mais aprofundada, às vezes. Até mais aprofundada, exatamente. Cresceu um monte, né? Muito. Anos, né? Então, até as equipes de marketing das empresas estão mais abertas também a investir em outras áreas que não só publicidade. Tradicional. Que é diferente, né? Agora vamos vender nosso peixe, né? O leitor, o ouvinte, ele tem uma percepção diferente quando aquilo lá é notícia e quando é um spot pago, quando é uma propaganda, quando é um outdoor, enfim. Tu cria um estofo, tu cria uma credibilidade maior, tu tem uma autoridade no assunto que tá falando. Então a gente tem notado que as pessoas estão entendendo essa diferenciação, mas a gente sempre trabalha... assessoria de imprensa, né? Publicidade. A gente sempre deixa muito claro isso. Não tem garantia de publicação. Essa é a maior confusão de assessoria de imprensa com publicidade, né? Exatamente. Porque, talvez, posso estar errado, mas acho que talvez as pessoas pensem que, vou contratar você... Vou sair. E vou sair tudo que é até no Jornal Nacional, né? Teve um caso de um cliente nosso... Pronto, falei. Teve um caso de um cliente nosso que... A notícia era bacana, mas assim, a abrangência local. Sim. E a pessoa queria que saísse num veículo muito, muito grande, assim, muito grande. Aí a gente teve que explicar a situação, assim, a gente tem clientes, por exemplo, a gente atende a Vinícola Aurora. É um cliente que sim, sai em grandes veículos, sai em Isto É, sai em Veja, sai em Exame, sai em Forbes, sai em Jornal Nacional, sai, né? No Brasil, sim, né? Tem como, mas tem outros que não. Que por mais que a gente se esforce e tente encontrar maneiras, não é garantia, né? Isso é uma coisa que a gente... Eu acho que vocês lembram. Uma coisa que a gente enfatiza muito nas nossas reuniões. Que publicidade é aquele espaço que o cliente vai comprar no veículo de comunicação. Seja no rádio, no impresso, no site. Vai pagar. Ele vai ter controle do que vai ser publicado. E vai escolher a página, horário, tempo, a editoria, enfim. Ele tem controle sobre a situação. Isso aí. Isso, tá comprando um espaço. Isso aí. Tá comprando um espaço. Normalmente é um espaço mais caro,
bem mais caro, mas é mais caro. Já na assessoria de imprensa, não. A gente vai trabalhar para que a notícia fique atrativa e o jornalista receba, passe pelo crivo dele. Se ele achar que aquilo é ok, ele dê um espaço. Isso significa que vai publicar na íntegra? Não, não significa, porque é o critério do jornalista de entender o que é ou não notícia, o que é mais relevante ou menos relevante, e o próprio espaço, né? Porque quando tu pensa numa mídia impressa, seja jornal, revista, informativo, enfim, tem um espaço delimitado. É diferente do site, que tu tem um espaço maior e tu pode publicar na íntegra, se tu quiser. No rádio também, é limitado. TV mais ainda, tem que contar noites em segundos, né? Então... Muitas vezes aí um release acaba virando uma nota ou algumas linhas dentro de algum outro material que fale sobre aquele assunto. Sim. Então essa aqui é a construção de explicar para eles onde pode ser aproveitado esse material, né? E... Até porque cria uma expectativa, né? Quando tava Sim. fazendo assessoria, cria a expectativa que tu vai sair em tudo, né? Mas vocês saíram. Aí a gente diz, meu, não vamos criar expectativa. Vamos deixar lá embaixo a expectativa, que não vai sair nada. O que sair é lucro, sabe? Sim. Porque senão ao contrário, tu se frustra, né? Tipo, vai sair em tudo e quando tu vê sair 1, 2 e não, daí, né? Tu sabe que é uma coisa que eu venho percebendo dos últimos anos pra cá. Antigamente quem fazia assessoria eram grandes empresas, assim. Hoje já não. Tem muitos profissionais autônomos que buscam isso. E não é gente que tá... às vezes a pessoa diz, tá fazendo assessoria porque tá mal das pernas. Não, isso é mentira. É pra se posicionar, é pra garantir o seu lugar como fonte de referência. A gente... vocês falaram das publicidades, a gente atende várias agências que estão super bem, não precisariam de mídia, mas estão ali. Reforço de imagem. E profissionais, assim, autônomos, a gente atende médico, advogado, investidor, tem de tudo. Bandas, festivais. Tem de tudo, e eles fazem esse investimento pra... Ele não quer dizer que eles estão mal, porque a gente não consegue horário, às vezes, pra conversar com eles, mas eles estão ali investindo porque eles entendem a importância disso pro negócio deles continuar crescendo cada vez mais, né? Não deixar que o espaço... Visto, né? Exato, não Alguns deixar que o setores espaço... também, tipo energia solar, que cresceu muito. A gente teve dois clientes, assim, que são desse setor. Sim. Então eles estão vendendo, eles não precisariam, né, ter, mas eles fazem questão até para mostrar o diferencial deles com relação ao concorrente, né? Por que é importante a pessoa contratar eles e não o do lado. Então acho que são vários motivos para contratar, né, uma assessoria. Não, e outra que às vezes é aquela coisa, quanto mais as pessoas te vê, melhor. E às vezes tu precisa estar sendo visto, né? Independente do veículo, assim, claro, cada um vai atingir um público e tal, mas às vezes a pessoa tá inclinada a comprar o teu produto, mas aí quanto mais ela começa a ver, Parece uma conspiração. parece que mais autoridade tu ganha, né? Porque mais ela vai ficar atrás. Quando ela pensar em comprar aquilo lá, ela diz, vou ver naquele cara porque eu vi o outdoor, porque eu vi não sei o quê, porque eu vi no jornal. Eu vi no jornal, sabe? E fica a propaganda passando, sabe? Os tais pontos de contato, né? Exatamente. Do cliente com a marca, né? Um ano e meio atrás eu casei. E eu fui numa ex-cliente minha, que era Ana Dotto. Quando eu fiz olha que curioso isso. Quando eu fiz a assessoria de imprensa dela, foi logo que ela começou a carreira dela, sei lá, quase 10 anos atrás. E ela fazia as Barbies com a miniatura dos vestidos. E aí, um ano e meio atrás, eu fui lá e ela falou... Camila, tu acredita que ainda chega gente aqui dizendo que viu a reportagem das Barbies? Ou seja, 10 anos depois... Aquilo ainda tem um impacto na mente do consumidor. Marcou. E esse foi pra mim o case mais, tipo assim... Fiquei muito feliz, porque assim, a gente fica muito feliz com o cliente, né? Tem uma questão muito legal e importante também, que é o fato do tal do Google, né? A notícia tá lá, vai ficar lá forever. Então, ranqueamento no Google, a pessoa vai buscar quero buscar foto em Caxias. Vou ver uma matéria que saiu da Infoco há um ano atrás. Então é bem importante isso também, né? Vai ficar lá pra sempre esse conteúdo. Tem um exemplo nítido disso que acho que uns 4 ou 5 anos, acho. Foi bem no começo que eu vim pra cá. Eu queria produzir conteúdo e assim, tipo, por mais que eu escreva mais ou menos assim, né? Eu não tinha a ideia de como escrever pra
pra ranquear isso no Google, sabe? Porque tem várias Macetes, macetes pra te escrever. Cara, eu não sou redator, né? E aí eu contratei uma menina na época pra ela escrever os posts pra mim, né? E ela escreveu, tipo, uns 5 posts pra mim, na época. Que eu passei os assuntos pra ela e ela escreveu os posts pra mim. E esses posts estão no meu blog do meu site. São as postagens que mais tem... Eu tenho um post lá que tem mais de 15 mil visualizações. Só pelo fato dela ter escrito muito melhor do que eu, né? Sim, às vezes de uma forma que... sabe? Ela fez tudo, ela linkou todas as coisas, as palavras-chave, tudo assim, tipo... Sim. Cara, só de tu escrever pensado pra aquilo, já dá uma diferença absurda, assim. Exato. Porque é o post que mais ranqueia o meu site, é aquele que fala bem. sobre lugares pra te fazer ensaio no Rio Grande do Sul, né? Sim. E muita gente deve pesquisar isso no Google. Sim. Ensaios no Rio Grande do Sul. Lugar para ensaio no Rio Grande do Sul. Sim. E aí, pum, caiu aparece. um post. É. E aí esses dias eu não tinha nem ideia disso, né? E aí eu recebi um negócio do Google, assim, dizendo que meu post tinha ganhado mais 300 acessos, assim, nossa, né? Daí eu entrei tão pra olhar, antigo, ele pensou, né? Tinha 15 mil acessos no post, eu tipo, meu Deus, cara, não onde é que vem, né? E Isso é bem por causa importante, disso, sabe? Tipo, de tu escrever bem o negócio, sabe? Às vezes tu, eu escrevo bem, ajuda. Mas tu escrever pensado pra aquilo é muito diferente. E às vezes as pessoas não pensam nisso. É só um post, é só uma nota, é só uma menção na rádio. Mas, gente, qual a abrangência disso? Quantas pessoas estavam ouvindo naquele momento, lendo naquele instante, ou lendo, buscando na internet? Sim. Tem muita força isso, né? Às vezes parece pouco volume, mas quando tu vai ver as visualizações, vira algo exponencial, né? Exato. E aí o cara, de uma certa forma, aterrizou no teu site. E aí tu pode... dentro, sabe? Então ele pode navegar, ele pode ver, ele pode se interessar. Então é muito legal isso. Caiu ali, né? E isso é uma coisa importante também de falar da parte da comunicação, e eu não falo só da nossa expertise, que é a assessoria de imprensa, por exemplo, ou a produção de conteúdo para site, blog, informativo, também de rede social, como às vezes os clientes acham que porque estão nestes canais, tanto na mídia tradicional quanto nas redes sociais, que eles vão vender mais. E não é sinônimo de venda. Isso faz parte... isso depende muito mais do cliente do que da gente, né? Vender mais. A gente tá abrindo uma porta. Se ele vai pescar ou não, a gente não tem como garantir, né? De uma certa forma, tu tá... A gente falou esses dias, né? Tu tá elevando o nível de consciência da pessoa, né? Educando. Exato. Tá aprendendo ali. E abrindo ali um contato, uma possibilidade de interesse, mas depois a questão da venda é um pouco diferente, né? São outras ferramentas, né? E depende do produto ou serviço, isso facilita ou não, né? Porque a gente tem um cliente que vendeu 300% a mais de um produto que ele lançou quando a gente fez. Mas o que ele fez, além da assessoria? Reforçou com um ponto a área comercial. Claro. Pra explorar o que tava saindo na imprensa. Alinhou com a área comercial que tava sendo divulgado. Isso aí. Então também precisa dessa expertise, tu saber aproveitar o que tá saindo na imprensa tradicional, usar... a gente tem um outro cliente nosso que botou isso na proposta de orçamento deles. Um slide só com os destaques do que tava saindo na mídia. É autoridade, né? Nas redes sociais, isso aí, mostrar. Porque não é fácil entrar na assessoria com os veículos de comunicação. Tem uma A concorrência é grande, né? É. Quantas empresas, quantas assessorias mandam conteúdo toda hora, né? Então, de alguma forma, tem que ter um destaque. Tem uma questão de relacionamento que ajuda bastante também. Organicamente, assim, né? Exatamente. Não, a gente teve uma cliente nossa que procurou ano passado, no retrasado, da área da saúde. Ela disse, eu tentei mandar para os veículos a informação, era algo bem relevante, era tipo um primeiro implante de uma área específica que estava sendo realizado na Serra, e ninguém deu bola. E ela falou, eu tô ligando pra ver se tu acha que tem como divulgar isso aí. Eu falei, claro que tem, é super relevante. Foi capa do jornal, entendeu? Mostrar como... Saiu várias vezes, saiu com cases, com... Na TV, no rádio, no jornal. Saiu por tudo, porque era uma baita pauta, mas às vezes é a forma de tu escrever e também o relacionamento com o jornalista, né? Exatamente. Esse foi um exemplo bem palpável pra gente, de às vezes pra gente pode parecer algo tão... simples, mas quantos anos a gente tá trabalhando nisso, né? Qual a nossa expertise, a gente trabalhou nas redações, a gente sabe
o que cola. O código de relacionamento interno. Às vezes até a hora de mandar, né? Aham. A gente tem algumas horas, tipo, a gente não mandar em tal dia porque é furado, o cara já tá cheio de pauta. sim, Vamos mandar em um dia específico, um determinado assunto, que eles vão fechar aquela coluna lá nesse dia. Então são alguns truques, assim, que tu aprende no dia a dia e trabalhando em veículo também, né? Claro. Como a gente trabalhou em veículos. Tipo, aquele lado do jornalista, do que ele vai escolher, de como ele vai publicar. Exato. Pega É. pauta. Ou às vezes, não, isso aqui acho que é melhor não mandar hoje porque a gente já mandou muita coisa. Aham. Ou tá acontecendo alguma coisa muito grande, tipo, que nem aconteceu o bife de cavalo, Sim. os hambúrgueres de cavalo. Sim. A gente tava com uma notícia, assim, bem legal pra divulgar e a gente segurou, porque a imprensa inteira tava Em cima da falando da Cara, imprensa local, né? Mas tu tem que estar atento o que tá acontecendo no Brasil, no mundo, se isso não vai ter interferência na divulgação da notícia do cliente. Tem que tá ligado, né? E esse ano tem Copa, Eleição. então tem que ficar atento. Compete com várias Compete com outras muita coisas. coisa. Exato. né? E até eu tinha notado que eu acho que uma coisa que tu falou que define bem é a questão de ser uma mídia espontânea, né? Sim. Orgânica, gratuita. Que, tipo, delimita bem até onde vai a publicidade, que tu compra o espaço, né? E aí entra com a Sim. assessoria com uma mídia espontânea, que acho que é a palavra que define super bem. E aí casa com tudo isso da questão do relacionamento, de vocês já terem Sim. vivenciado aquilo, saber o feeling de mandar no dia tal, né? Acho que tudo isso que é a parte da rotina de vocês. Sim. E até a gente recebia mais, às vezes, esse tipo de relato. Eu tentei mandar por conta. Sim. As pessoas já estão percebendo que não cada não um tem a segura. sua área, né? Sim. É como eu vou fazer uma foto, eu fazendo a foto, Sim. achar que aquilo lá vai ser uma capa, não vai ser. Eu tenho que contratar vocês pra fazer Alguém essa foto. que seja Tem que ser, especialista, né? exato. Sabe? Senão tu conta com a sorte. Muita Ou, sorte. ou, Né? exatamente. Ou azar mesmo. Mais pro Então, e às vezes não é só o equipamento, as pessoas, eu vou comprar um celular, vou fazer tal foto, ou uma câmera. Tem que saber o que tá fazendo. Sim. E a questão da assessoria também, É tem que a saber mesma coisa, né? como fazer e a forma mais indicada, né? Como comunicar aquilo, né? Com redes sociais também, a gente tá notando isso, que às vezes as pessoas querem fazer algumas coisas por conta, assim, e elas acabam voltando, né? Porque... Não sustenta. Não sustenta, tem formas de fazer aquilo, gatilhos que às vezes estratégias, né? Exatamente. A gente mesmo percebe conosco, se não tem alguém nos puxando pra cuidar Sim. do cartão de visitas nossos, porque a gente pensa no do cliente. Bom, vocês sabem bem, e acho que outras pessoas que estão nos ouvindo também sentem isso. A gente é especialista nessa área, mas quando a gente vê, a gente tá descuidando do que a gente mais sabe fazer, porque a gente entende que vou priorizar o cliente, depois eu vejo pra mim, só que a gente vê que a gente vai se deixando pra trás. A gente começou a mudar isso aí ali em 2020, 2021, fizemos fotos profissionais, chamamos uma pessoa para nos ajudar na gestão de redes sociais, nos preocupamos com a nossa apresentação de orçamento, na nossa apresentação de empresa, além do nosso site. Esses A cuidados... questão do clipping, né? Que é o que sai na imprensa, Relatório. o relatório do clipping, uma apresentação legal pra quem vai ter acesso também, né? Isso tudo conta, né? Claro, Que até claro. então a gente se preocupava, mas não era prioridade. E aí a gente começou a se dar conta de, meu Deus, a gente fala pros clientes fazerem e a gente não tá fazendo o dever de casa, né? Então hoje a gente... Hoje não, a gente já se dava conta da importância de se comunicar bem em todos os canais possíveis, Exato. mas eu acho que cada vez mais tem mais concorrência. Por um lado tem mais gente qualificada, por outro menos. Enfim, pro cliente poder identificar e triar o que é interessante pra ele, se aquilo faz sentido, se ele se identifica com quem ele tá contratando, né? Com o posicionamento da empresa mesmo, né? Claro. E as redes sociais, elas contribuem muito pra isso, né? Pra te se posicionar nas redes da forma como realmente é, né? Sim, Ou sim. pelo menos deveria ser. Sim. Propaganda enganosa também tem, né? Mas tem, né? E a Mas, rede social é muito forte hoje, né? Tu vê, às Nossa. vezes, quem diria que, tipo, a gente ia ver uma... Que nem tu vê hoje, tipo, na TV, no Twitter do fulano lá, sabe? Essa é a informação, É né? fonte, Ele né? falou É tal fonte de coisa, notícia, sabe? é. Tipo, cara, olha o Elon Musk, né? Ele fala qualquer coisa no Twitter, vira um bosta. Aham. sim.
O cara tipo, manipula o mercado toda hora, né? Olha a relevância que tem Muito. isso hoje, né? Tipo, Não, isso a gente fala muito na comunicação, que hoje todo mundo é influenciador digital. Sim. Não importa se tu é pra 100 ou pra 1 milhão. Tu se comunica com uma base de contatos teus. Então, tu tem força na hora de se expressar. Tu tem influência de qualquer maneira. Como as pessoas que estão nos ouvindo, de certa forma, vão ser influenciadas pelo que a gente tá falando. A gente tá aqui, todo mundo é formador de opinião. Seja por uma base grande ou pequena, né? E tem crescido muito o interesse das empresas em trabalhar com esses micro-influencers, ou até nano, ou outros nomes que tem. Porque elas acabam tendo uma proximidade maior, né? Às vezes o cara que tem milhões, sei lá, o Neymar Júnior, Sim, o cara ele tá numa outra esfera. Ele Isso, o cara, tipo, é tem, muito sei grande. lá, 30, 40 Tem milhões de milhões, seguidores. é. Aí o alcance de um story dele é mais de 1 milhão de pessoas. Exato. É muita Ou a gente. Anitta, sei lá, pra dar um outro exemplo. Né? E aí tem pessoas às vezes, que tem uma influência regional e mais específica daquela área que a pessoa quer ser influenciada. Ou ela vai num restaurante aqui em Caxias ou na Serra e ela posta. 10 pessoas vão ver aquilo, se uma for, já deu um baita resultado, sabe? Então ela tá influenciando sim. E até bem- essa questão que tu falou, acho que quanto maior a conta, menor o relacionamento que ela tem com os seguidores. Isso, exatamente. dela. Tu tem que se identificar com quem tu segue. Tem um monte de pessoas que eu sigo, por exemplo, que eu sei que aquilo é tudo publi. É óbvio. sim, E aí, sim. qual é o meu critério? Eu sei que ainda influencia muito as pessoas e não tá tudo bem. Mas, tipo, será que a população consegue fazer esse filtro do que é publi ou não? Eu acho. Deveria! Eu imagino que esses influenciadores, esses gigantes, assim, acabam influenciando muito mais o aspiracional, o que eu quero. Deverizaria. O que eu quero ser ou Sim. o que eu sonho ser, mas não o que eu posso ser de verdade, sabe, né? Acho que é mais ou menos essa que é a diferença. Sim. E a gente tem notado que Os micro acabam sendo mais interessantes até por isso, né? Inclusive grandes marcas estão apostando também nesses micro aí, né? menor. Nesse nicho menor. Exatamente. Mais direcionado, mais personalizado. É bem mais direcionado, né? É bem mais direcionado. Tu pegar, que nem tu falou, alguém local que tenha... 5 mil, por exemplo, isso. que é até baixo. Me fugiu a palavra. Um desenho do que ele posta, do que ele segue. Sim. Uma linha editorial, digamos Sim, assim. sim. né? Com De certeza. postagens, de dia a dia, de rotina. Ele vai ser bem mais segmentado para te atingir aquela galera ali, né? Exatamente. Não, quando tu manda um produto, até porque a gente trabalha que nem com os influenciadores, existem agências publicitárias que trabalham com contratação de influenciadores pra publi mesmo, e é uma maneira de publicidade, e tá tudo certo, que bom que tem, né? Elas também Sim. precisam disso pra viver. Na assessoria a gente faz chama assim, de venda casada, né? A gente trabalha assessoria de imprensa com a mídia tradicional e, em paralelo, manda coisas para influenciadores digitais, formadores de opinião. Então, desde jornalistas a pessoas que falam sobre lifestyle, arquiteto, empresário, de tudo. Porque ele traz resultado, né? A gente vê que nem todo mundo tá na mídia tradicional e nem todo mundo tá na rede social. Então, tem que... Quando as pessoas procuram a gente, também é bom que... A gente tá aqui pra ajudar, obviamente, né? Mas a gente precisa... A empresa ou o profissional precisa estar ciente quem é o meu público-alvo. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso em outros podcasts, né? O que eu quero comunicar. São algumas perguntinhas básicas que tem que responder pra poder ajudar, né? Tipo, eu me comunico com os empresários ou com os filhos dos empresários? Como é que eu vou chegar nesse público? Onde ele tá? Porque se tu quer falar com um público jovem, talvez a mídia tradicional não é o melhor caminho pra ti. Sim. Pra um jovem de 15 anos na vida. Já se tu quer uma questão de credibilidade, de te mostrar tradição, de até, enfim, de posicionamento de imagem como um todo, talvez esse é o melhor canal. Mas por que não trabalhar também nas redes sociais? E também não na publicidade? Se puder fazer o círculo... O 360, quando tá na moda, assim. Mas é um termo bem... A gente procura também usar isso, assim. Quanto mais fizer, melhor, né? É o tal do Omnichannel, né? Omnichannel, Tá em todos os canais possíveis, né?
Mas sabe que isso a gente vivenciou no Enfoco no início ali, essa questão das ações para marketing em redes sociais, sabe? A gente fez tráfego pago, fez N estratégias de coisa pro digital e a gente viu que, tipo, o nosso público empresa não tá ali, sabe? Sim. Porque diferente, a gente tinha a visão, obviamente, do social, que tu usar um Instagram, a Sim. noiva, a gestante, que vê aquelas fotos, vai gerar um desejo, sabe? Só que a empresa, o CEO, o diretor, sei lá quem, que é o decisivo talvez, Sim. nem olha Instagram, sabe? Tá ocupado com outras coisas. O que eu quero saber? Sim, se tem um gerente de marketing, é mais provável que ele acesse, mas talvez nem todas as ele esteja empresas. procurando aquilo e nunca Também. vai chegar no Instagram. Sim. Agora, talvez o cara tá lá no fim de semana olhando um jornal pioneiro e bate o olho naquilo e diz, porra, sério? Será que... Olha só, Sim. isso aí. É, bem isso mesmo. E isso a gente viveu na pele, assim, sabe? Sim. De direcionando e ver que, tipo, acho que talvez não seja tanto só por aqui, né? Tem que pulverizar de certa forma. Ainda mais pra quem tá começando, talvez não tenha. Quer dizer, idealizou o seu público-alvo, mas talvez aquilo não se concretize, né? Então, deixa eu testar um pouquinho de uma verba aqui, um pouquinho de uma verba ali, um pouquinho dessa outra aqui, e testando, sentindo, né? E tanto rede social quanto a assessoria de imprensa não é uma coisa imediata, né? O ideal é sempre fazer um trabalho de pelo menos 3, 6, 1 ano de duração, assim, pra tu sentir, porque ela é construção de imagem, ou reforço, enfim, consolidação da imagem. Então não é uma coisa do dia pra noite. Se tiver potencial pra seguir ser um trabalho fixo, invista nisso, tem isso em mente, né? Às vezes o resultado demora um pouco mais, mas quando ele chega, ele vem mais sólido, né? Tu consegue trabalhar, às vezes, outras pautas, consegue ter... E até a própria equipe consegue fazer um cronograma do que é interessante, de acordo com cada editoria diferente, para não mandar sempre para economia, por exemplo. Então, essa é uma vantagem da assessoria fixa, né? Tu consegue trabalhar um calendário de pautas com base no que gera notícia mesmo, né? E não só faz um conteúdo e depois para, né? E começa a ter um movimento contrário. Ao invés da gente incentivar a imprensa a procurar o cliente, começa a imprensa a procurar a gente pra entrevistar o cliente. Então Já teve a volta, já teve um gancho, já botou o cliente como fonte de informação mesmo, assim. Quando acontece isso, é o melhor dos mundos, assim, porque aí realmente o cara tá em voga. Tá em voga, tá consolidado, tá posicionado como fonte naquele assunto. E aí já a gente vibra, assim, acha bem legal isso, porque até clientes que a gente nem atende mais, né? Mas a gente ajuda a intermediar na entrevista. A gente acha bacana isso, porque é um reconhecimento até do nosso trabalho também, né? A pessoa lembrou que partiu da assessoria aquela notícia, então isso é muito legal, né? Porque tem clientes que nem esses que a gente não atende mais. A gente atende uma empresa da área de roupas, por exemplo, uma malharia, que vira e mexe, ela faz trabalhos temporários, porque ela não tem notícia pra divulgar o ano inteiro. Então, no meio daquele intervalo de tempo, alguém nos procura, óbvio que a gente vai ajudar. Às vezes uma coleção, eles fazem alguma ação específica daquela temporada, mas realmente não teriam notícia para os 12 meses, né? Mas como a Camila falou, aí depois quando eles procuram para falar alguém desse setor, a gente lembra deles, são os primeiros, né? Lógico, né? E é constância, né? Às vezes o pessoal faz uma ação e aí, tipo, beleza, né? Um ano sem fazer mais nada, né? Aí, né, às vezes é uma junção de coisas, né? Tu faz assessoria, depois daqui a um tempo tu mais uma coisa. Tipo, a gente viu muito isso porque o público da Enfoco, o público social é muito diferente, né? Absurdo. E aí a gente fez vários testes, assim, pra ver qual era o nosso público, qual que era a melhor forma da gente prospectar esse público, né? E a gente viu que uma coisa muito boa pra nós é o network, né? Como tudo na vida, né? Relacionamento. Né? Às vezes melhor do que a gente ficar todo dia postando um negócio. Não que não tenha que ter, tem que ter o digital. Mas essa parte que a gente faz por fora, do bastidor, assim, é muito importante, né? Isso também vale pra imprensa, tá? É o que a gente frisa com o cliente. Atender bem o jornalista quando tu vai dar uma entrevista. Porque
há casos e casos, né? De modo geral, quando a pessoa procura um trabalho desses, ela já está mais aberta a atender com atenção. Mas a gente entende que a correria do dia a dia, enfim, acaba às vezes prejudicando. E quando um jornalista liga, tu não pode ter pressa em dar essa entrevista. Ele tem tempo, ele quer fazer as perguntas dele, dê atenção, dê assistência, seja transparente com o jornalista, sabe? Tá investindo nisso, né? Senão tu fecha uma porta. Tá dando um tiro no pé, né? E acontece. Acontece. Ainda bem que a gente tem um bom relacionamento. Às vezes a gente tem que fazer uma mini gestão de crise pra contornar algumas questões. Às vezes nem é por mal, às vezes a pessoa até às vezes não entende direito o que é, né? A gente procura brifar ao máximo, olha, ele vai perguntar isso. Mas às vezes o jornalista tem liberdade de fazer outras perguntas também. Óbvio, né? Isso é da vida, do jogo, né? Claro. Então às vezes a gente tem que interferir também pra contornar algumas questões. Botar uns panos quentes. Tão abertas, assim, né, a responder, ou não esperam, às vezes, né, que o jornalista vai pedir alguma coisa eu lembro que quando a gente fez, eu não lembro quem que foi uma das entrevistas que a jornalista fez umas perguntas, assim, mais quase filosóficas, assim, daí nós tivemos que parar pra pensar, sabe? Sim. Porque tu já tava com aquele gatilho de, vou falar da empresa, né? Daí, sim. Às vezes... E tu vê que tu consegue falar, né? É isso que a gente... Tá aberto, né? É isso que a gente fala, às vezes os clientes se apavoram. Entrevistar ao vivo. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai sim, quem melhor que tu que vende o teu serviço pra falar. Exato. A gente até tem um treinamento também, media training que a gente faz, né? Que é uma simulação de entrevista, que é alguns pontos que o jornalista provavelmente vai abordar. Sim. E geralmente costuma ser muito tranquilo, assim, porque o pessoal sabe falar. É só tirar aquele medo. A gente até teve recentemente um caso assim, né? Não vou falar, não quero na entrevista. A primeira realmente foi meio complicada. A segunda, a gente deu alguns toques pra ela. Nossa, ela foi super bem. Já tava surfando, assim, já falando de outros assuntos. Então, em casa. É só tirar, né, o preconceito. Só tirar o medo, não, é que eu assim, acho que as pessoas têm um estereótipo do jornalista, assim, tipo, meu Deus, tipo uma celebridade, que também não deve ser, tipo, inacessível, entende? Mas tu associa alguém inalcançável, alguém superior. Gente, não. Ou que vai te sacanear, vai fazer uma pergunta que... Te botar em saia justa. Não vai fazer isso, né? Não é uma pauta polêmica ou alguma coisa. Ela já tem aquela informação, ela vai querer aprofundar isso com a fonte, né? Então as pessoas gravam muito mais as coisas polêmicas, né? Então ela fica com aquela imagem do jornalista polêmico. Que também tá no papel dele, né? Em assuntos mais polêmicos, questionar pra estar à disposição da comunidade aquela informação, né? Isso aí. Acho que fica isso na cabeça das pessoas, né? Porque, por exemplo, o rádio, que é uma mídia que eu consumo, assim, até bastante, digamos. Eu gosto de ouvir notícias e tal ali. E tu vê que quando é um assunto que é polêmico ou que é de interesse da sociedade, o jornalista ele é incisivo, né? Sim. Ele vai até conseguir alguma coisa ali que dê uma informação útil, né? Sim. Na área, o Cassiano até pode falar mais, mas na área política isso é muito mais comum, né? Sim, Outro isso é dia do dia a dia da área tem uma política, jornalista que eu admiro muito, que é a Rosane de Oliveira. Eu acho ela sou fã número 1 dela. Alô, Rosane! Quando ela vai questionar, às vezes, algum representante, seja da política local, regional, estadual, nacional, enfim, ela questiona. E normalmente o pessoal sai, vai dando uma volta, um liso, e ela diz assim: Matheus, voltando pra minha pergunta, eu gostaria de te perguntar de novo isso. Responda objetivamente. Eu respondo isso. E tá no papel dele. Mas aí é outro fórum, né? E a pessoa que vai falar sobre isso já tem que estar preparada, né? Então... nossas notícias normalmente são positivas. Então, mas é importante ela estar preparada de qualquer forma a falar sobre qualquer assunto que tenha a ver com a pauta, né? Claro. E também não tem problema nenhum se a pessoa perguntar alguma coisa, falar, sobre isso eu não vou saber dizer agora. Claro, exatamente. Não tenho conhecimento suficiente. Isso não tem problema. Ninguém precisa falar sobre tudo. Saber tudo. Saber tudo. Né? Esse é um que nem eles acham que jornalista é isso, né?
Sim. Tu pode perguntar pra qualquer... Não, a gente tem cara de quem sabe de tudo? Não, óbvio que não, mas as pessoas olham pra gente e dizem, como é que tu não sabe? Não sei. Tipo, tu viu teu... Não vi. Tipo, a gente tá antenado, mas, né, a gente também não sabe de tudo. Então é assim as entrevistas também. Vocês são jornalistas mas vocês não atuam, digamos, na linha de frente do jornalismo propriamente dito. Sim, né? no Hard News que a gente fala. Uhum. Então, não é obrigação, né? E mesmo se fosse no Hard News, que é essa da notícia factual, assim, do dia a dia, normalmente isso aí, no jornal. O cara do esporte dificilmente vai saber tudo de política que tá rolando. Então, cada um tem uma. Não tem como. Não tem como acompanhar tudo, né? A gente procura estar bem informado, porque os clientes exigem também um contexto, às vezes... Um alerta. Às vezes a gente faz alguns trabalhos que são mais setoriais, atende algumas entidades, e aí tu tem que ter um conhecimento da política macro, ou... Acontecimentos da cidade. Isso sim, mas não significa que tu tem que saber tudo que acontece a todo momento, né? Isso é tirar um pouco esse estigma, né? Legal. Eu tinha anotado eu acho que a gente já falou bastante das mídias tradicionais versus redes sociais, né? Mas até acho que foi com o Lucas que a gente estava conversando. Eu vi em algum podcast, alguma coisa, alguma pesquisa que foi mais a fundo, assim, para saber qual tem mais resultado, digamos assim, né? E não resultados financeiros, mas resultados de audiência, de visualização, até financeiro também, né? E por incrível que pareça, ainda a mídia tradicional ela tava tipo bem forte, bem posicionada em relação a redes sociais. Por quê? Porque as pessoas têm mais confiança ainda em ver algo numa mídia tradicional do que algum influencer, alguma pessoa falando no digital, sabe? Vocês percebem isso também? Tem essa percepção? Se ainda é um pouco... Acho que tem um pouco também do público, né? Tipo, acho que o pessoal mais velho tende a confiar mais na mídia tradicional, né? Do que o pessoal mais novo, né? Eu acho que... Mais digital, talvez, quem tem filhos jovens pode responder essa melhor que eu. Essa questão é muito diferente de geração para geração mesmo. Muito. Em geral, eu concordo com essa pesquisa e é o nosso ganha-pão. Sim. A gente... Jamais discordaríamos. Não, brincadeira, a gente é bem sincero. Tem muito a ver também com a questão do assunto, eu acredito, sabe? A gente trabalhou recentemente com um festival de jazz, né, que foi bem legal, aqui em Caxias, né? O Let's Jazz, enfim. E a gente viu que tinha bastante... Quando saíam notícias também na mídia tradicional... E depois tinha alguma repercussão nas redes, acabava criando um clima melhor ainda, sabe? Uma expectativa, um entusiasmo. O que a gente tem defendido bastante é essa sinergia mesmo das duas, trabalhando juntas, né? Sim, mas claro, se tiver que escolher, obviamente, né? Que a mídia tradicional, isso que a gente tava conversando, ela dá credibilidade, ela fica lá no Google, ela tem mil... Por causa do filtro até que o próprio jornalista faz, né? Antes de publicar qualquer coisa. Exato, mas eu tenho filhos adolescentes também e eu sei que pra eles esse papo, eles vão dizer, tu tá velho, tu tá fora. Pra mim é o TikTok, sei lá, é tudo muito rápido, aqueles vídeos de 10 segundos. Sim. Então tem muito essa questão de geração, mas a gente acredita mesmo, isso não é, né, só vender o peixe, não, né? É nessa sinergia, é usar, claro, divulgar na imprensa, mas fazer com que aquilo repercuta também nas redes, com linguagem diferente, né? Então isso é importante, A gente até fazendo minha culpa, assim, às vezes a gente faz os textos nossas redes, uns textão, assim, acha que vai ser um... Não, as pessoas não leem, né? Não vamos ler, né? A gente tá tentando se policiar pra diminuir. Então eu entendi a linguagem de cada um. De cada canal. De cada canal. Isso é um aprendizado diário, assim, né? E por outro lado, isso me preocupa muito, assim, desse consumo imediatista, rápido, básico das novas gerações. Super superficial. Muito superficial. Tu vai tentar conversar com... Salvem os filhos de vocês. Matheus e Cassiano. A minha nem tem. Não, mas é que tu é responsável por isso no futuro. Sim. Total. Mas eu sei que o Cassiano, por exemplo, estimula os filhos dele a ler, eles escutam rádio, assistem TV. Gente, tá aí os streaming.
Qual a criança que nem a gente parava pra assistir o desenho que a gente gostava e ficava na frente da TV esperando o horário, a rádio, escutar a música que a gente não gostava. A gente não gostava de música, a gente esperava e aí de repente subia uma que a gente gostava e a gente aumentava o volume. Gravava na fita. Da fita. Tipo, isso me preocupa muito, porque tu vai... Eu já percebo conversando com algumas futuras gerações, quer dizer, já são novas gerações, mas enfim, quem vai nos ocupar daqui a um tempo vai... Hoje já tem, né? A menina que trabalha com a gente nasceu nos anos 2000, isso já me choca muito, entendeu? Isso que eu tenho 30 anos. Ele trabalhava em rádio quando ela nasceu. Mas assim, a gente, eu vou dar um exemplo na nossa área, a gente entrevistou muita galera jovem, assim, pra pegar de estágio. Tu não consegue. Tu fala com as pessoas e tu fica chocada porque elas não conhecem nada, não sabem nada. Falta muita leitura, fazer um contexto do que tá fazendo. Um livro, assim, pega um livro e pra ler hoje em dia. Que lê uma matéria de um jornal de cabo a rabo pra entender o conceito, sabe? Uma leitura densa. Ninguém não aguenta. Hoje tem alguns canais ainda que sobrevivem a isso, tipo a revista Piauí, que dá revista super interessante, que são reportagens super legais, mas cada matéria tem 4, 5 páginas. Que veículo que tu pega hoje que tem isso? Na 0 Hora tem um caderno doc no fim de semana que é assim ainda, mas de modo geral... As pessoas querem consumir. Por que os consumir com rapidez, agilidade, resumido, superficial, o que quiser chamar? Que resume um livro em 12 minutos. Oi? Tu conhecia esse aplicativo? Não. Ele resume o livro e tu escuta 12 minutos o resumo do livro. Pensa que tu aprendeu com isso em 12 minutos. Tô chocada. Não lembro, é 12 alguma coisa? Enfim. Não sei. Resume o livro num áudio. E isso tem impacto também, pensa, agora sendo mais filosófico também. E ele nem tá tomando vinho. O café tá bom. Que acaba tirando também aquela questão do contraditório, né? De tu ler várias partes, saber o que foi qual é a resposta, várias fontes. E tu fica só com a opinião do TikToker lá que tu viu, ou do Instagram, ou do Twitter, enfim. Tu não lê uma matéria que às vezes tem as duas partes, Isso acaba tirando até a tua capacidade de diálogo, de conversar, de trocar ideia. Não querem ir a fundo, né? E aí não respeitam o outro também. Não conseguem interagir com uma terceira pessoa. É uma questão de convívio social também. Não é só... Isso celular, né? Celular. O vilão. O responsável pelo celular. Porque, tipo, as crianças nascem hoje e o primeiro contato, tipo, cara, elas não têm o rádio, a TV, sabe? A TV é a galinha pitadinha. No YouTube. YouTube. E aí, quando elas aprendem a mexer no YouTube, cara, no universo. E assim, cara, e o celular, pode ver. Não tem mais o livro, sabe? Minha irmã tem 2 filhos, né? E ela estimula muito a questão da leitura, do livro, sabe? Pegar o livro, de ler o livro, de brincar com coisas que não sejam celular, sabe? Tipo, o Daniel, cara, ela vai jogar bola, meu. Vai jogar gastar energia lá fora. Pra não ficar o tempo de sendo só videogame, só celular. Essa é uma batalha árdua, eu sei. Não, eu não dá nem pra julgar, né? Eu não sou mãe, não tenho filho nem nada, mas também não julgo quem coloca a criança às vezes na frente, sei lá, tipo, dá um tempo, pelo amor de Deus, mas se puder estimular pra que seja um pouco diferente, a gente é responsável por essas próximas gerações, né? Com certeza. Como evitar. Não, claro, uma hora ou outra vai ter, Se puder chegar numa linha de equilíbrio, já tá espetacular. Isso. Não, eu tenho um afilhadinho de 5 meses. E eu tava vendo, existe um clube de leiturinha. Vocês já viram vendo falar? Acho que é leiturinha o nome até. Tu assina... Olha eu aqui, pra mais dicas me contar. Tu assina e conforme a idade, meses, idade, tu vai recebendo livros pra aquela idade. Tipo um clube de assinatura. É um clube de assinatura, assim, só que a gente assina de vinho, eles assinam de livros. A minha mãe assinava o Nosso Amiguinho, eram revistas que... E olha só, o guri é jornalista hoje, gente. Vamos lá.
Ela assinava e vinha pra colorir, vinha a Ai, história. a minha mãe assinava o da Disney pra mim, que era de colorir só. É legal isso. Mas é importante estimular mesmo a leitura. Se não é no livro, pode ser no site também, mas ler. A internet tá aí pra ajudar, né? Isso. Que tu pare 15, 20 minutos E interprete. pra ler, Isso. interprete. É tipo Enem, gente. Hoje tu olha o Instagram, por que tá tão polarizado? Política, porque tu só lê uma manchete, o fulano não sei o que, o ciclano não sei o que, e vira uma verdade. Exato. Mas eu fonte, né? Não. eu acho. Enquanto a gente vai falando, eu vou procurando uma informação. Mas isso aí é muito... A Priscila tava falando esses dias que o que tem que o advogado tem que ler muito, né? Tipo, cara, pilhas de livros, não sei o quê. Sim. E ela disse que ela tem uma aversão a ver a galera pesquisando as coisas no Google. Cara, tem livro, meu, tem a lei lá. Sim. Pra consultar. Então, um negócio Sim. é sólido, né? Sim. Não, vai no Google, aí no Google, cara, nada contra o Google, né? Mas, assim, o Google é muito abrangente, tem muita coisa que não é verdade lá. Tem Sim, informação sim. falsa. E aí, às vezes, as pessoas se viram só no tá lá, sabe? Sim. Por quê? Porque aquela pesquisa é rápida. Exato. Tu viu, né? Tu viu aquilo ali, copiou, colou, sabe? Sim. Tu não quer ir lá no livro, tirar um tempo, folhear, olhar, sabe? Sim. Entender onde é que tá vindo o negócio. Olha isso, eu fiz na minha especialização, eu tive aula com a Marta Gabriel, né? Que tipo, a referência do marketing no Brasil. E ela trouxe uma informação que eu fiquei chocada, na verdade. Que 97% das pessoas leem o título do artigo. 98% subtítulo, que a gente chama de linha de apoio. 60% escaneiam o conteúdo ao invés de ler. E 91% leem leem a legenda da imagem. Você fez aquele silêncio, né? Mas é bem chocante. Bate o olho e tira as conclusões daquilo que tu acha que... Nem leu a matéria e já é expert, né? Por isso que rola o lance do cancelamento, né? Sim. Só não Não entende. Não. Só vê só contextualiza pelo aquele trecho, né? E aí começa uma Sim. Uma bola de neve, né? Todo mundo que tá, às vezes, disseminando aquilo. E aí manda pelo WhatsApp, aquilo lá, compartilha. E às vezes aí já coloca uma opinião sobre um assunto que ela nem tem ideia do que é, sabe? Aí confunde liberdade de expressão com a questão... Polarização. Com preconceito às vezes que né? É bem complicado isso. A velocidade que vai a informação hoje é absurda, né? E às vezes é bem por isso, tipo, você não olha direito e já mete um discurso de ódio em cima, já bota aquilo lá pra frente, tu vê, tipo, perdeu. No auge da pandemia, isso aconteceu muito, né? No WhatsApp. Tudo virava um auê, assim. Acabava estimulando as pessoas a entrarem em... Não é euforia, mas me fugiu a palavra. Ficavam loucas, querendo... Aconteceu, né? E já tava todo mundo trancado, com aquela coisa psicológica densa. Muito. Né? Tipo, a foto do cara e tal, e quando tu vê o cara tava lá capinando, o cara tava, sabe, tudo desconexo o negócio, né? Tipo, eu vi um negócio que, há um tempo atrás, que rolou muito vídeo, né, na pandemia, principalmente de pessoas falando e coisas. Cara, hoje tu consegue fazer um vídeo do cara falando um negócio e tu botar o rosto de quem tu quiser, né? Tipo, pega o rosto do Cassiano e bota no rosto da Camila que tá falando outra coisa e vai parecer que tu tá falando, cara, real, meu, tu falando o negócio, sabe? Sim. E aí a pessoa vai ver aquilo ali e não sabe que é uma montagem, que é, sabe? Sim. Que é totalmente fake o negócio. Sim. E aí, isso aí, o pessoal vê isso e leva isso como uma verdade, né? E aí, passou, né? O cara nem tá sabendo, né? Isso a gente tem que ter em mente, né? Que a gente também é responsável do que a gente tá Total, né? Disseminando. Obrigada, travei aqui. Mas muito. E aí, nessa esteira também tem muita questão da marginalização que foram feitas de alguns veículos, né? Ou da própria imprensa em geral. A imprensa... tal veículo mente, ou... Porque às vezes ela tava só mostrando uma informação jornalística, e aí como ela não interessava determinado de lado, ou determinada
corrente ideológica ou política, aquilo era tido como... O problema não era a notícia, o problema era o veículo. Né? Sim. E, então... Tu bota num saco, né? Isso é horrível isso, porque as pessoas não sabem mais em quem acreditar, né? Em quem confiar. E apontam pra todo mundo. E eu acho que, tipo, isso hoje ficou muito delicado, essa questão principalmente pra imprensa, né? De, tipo... Cara, tá muito forte a questão do preconceito, justamente do julgamento em cima do que tu fala, né? Tipo, tu vê pelo humor, né? O humor, que era merda, assim. Sim. Era sem filtro nenhum. Tipo, hoje, cara, tem um filtro muito grande. Porque conforme a veia que tu for falar um negócio, tu falou um negócio que já pende por um assunto polêmico. Sabe, cara, se tu falar de racismo, de homofobia, coisa assim, cara, dá uma repercussão absurda, né? Sim. E eu acho que isso é um desafio até pra vocês, eu acho. A forma que tu vai comunicar isso sem que não seja interpretado erroneamente. A gente tem bastante cuidado com isso, né? Claro que a gente geralmente lida com temas mais não tão polêmicos, na maioria das vezes. Mas mesmo assim tem cuidado, às vezes uma frase que tu vai colocar, ou a forma que tu vai escrever. Política, polarização, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né? Às vezes a gente, que nem o Cassiano falou, a gente atende entidades setoriais, né? Então, no meio da pandemia, muitas vezes a gente fez um comunicado que a gente discordava da entidade, por exemplo, do posicionamento. A gente tentava ser o mais neutro possível, a gente comunicava o que o cliente estava querendo transmitir. Se a gente concordava ou não, isso é outros 500. Sim. E também é assim no jornalismo, às vezes ele só tá... Às vezes não, esse é o fundamento dele, ele tem que apresentar os fatos. Exato. Então às vezes a pessoa tá lá interpretando que ele tá de um lado ou de outro, não, ele tá ouvindo a determinado lado, né? Se morreu 2.000 pessoas num dia na pandemia, morreram 2.000 pessoas. Não foi inventado aquele número, ou é um fato, são as secretarias da saúde dos estados mandavam, sabe? E aí muita gente achava que aquilo lá era pra causar pânico, depois se viu que não era, né? Que até a imprensa tava tentando fazer um trabalho de amenizar isso até, mas enfim, isso que a gente vive hoje em dia dessa polarização e as pessoas terem opinião sobre tudo, tem que ter um cuidado, porque às vezes tu tá denegrindo a imagem de alguém ou falando de alguma coisa que tu não tem conhecimento pra falar sobre aquilo, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com isso, com julgamento também, né? Tem que ser responsável, né? Vai comunicar alguma coisa ou emitir uma opinião, tem que ser responsável. Com certeza. Legal. Eu queria só mais um, né? Nós já temos isso. Já? Eu nem senti. Chama eu e o Cassiano, não sai nunca daqui. Mas enfim, tá. Como que vocês enxergam essa briga, digamos assim, com essa rapidez das informações? Porque o trabalho de vocês é justamente o contrário, né? Dar uma freada no sentido de que a pessoa se aprofunde um pouco mais naquela matéria, naquele lançamento, naquele conteúdo que vocês estão publicando, né? Vocês acham que isso tende a piorar daqui para frente? Como que vocês enxergam isso, sabe? Como brigar com essa rapidez das informações de hoje? Eu acho que rapidez não é um problema, minha opinião. Não sei se diverge do Cassi, por exemplo, mas hoje até os próprios jornalistas de mídia tradicional, jornal, rádio, TV, seja o site, o que for, tem seus twitters. Então, muita gente fala lá, Cassiano está indo no Infocast. Pronto. Ele já deu a primeira informação, depois ela vai escrever mais detalhado. O que a gente percebe que do meu tempo da redação a gente fazia quando eu trabalhava em jornal? Vai fazer um incêndio, alguma coisa trágica, assim, voltava pra redação, fazia um parágrafo, 2 no máximo, bem geralzão, e depois detalhava e ia adicionar, ia aparecer na reportagem, notícia atualizada a tal horário, ou detalhava pro impresso, no meu caso, por exemplo, né? Então, piorar, não sei se pode piorar. É difícil. E tem toda a ver com essa questão da responsabilidade, porque mesmo que eu fale isso de alguns veículos, de ter esse cuidado de
e atualizando e se certificando das informações por outros, a gente sabe de veículos que estão só por noticiar a primeira informação. E às vezes tá mal escrito, tá mal informado, prejudica outras pessoas que talvez não teriam nada a ver para estarem naquela notícia, né? Eu acredito que vai muito da linha editorial de cada veículo isso. Eu vejo que tem veículos que eles priorizam que quando vai ao ar, ou vai ser impresso, ou vai, se é TV, rádio, jornal, que vá com o maior de acerto possível, e não mais rápido, sabe? Porque mais rápido que nem a Camila falou, é difícil de competir com o Twitter, por exemplo. Twitter escreve uma frase... E rádio também dá pra entrar ao vivo e dar informação também. E dizer, volto daqui a pouco. TV também, às vezes, pode ir. No nosso caso, a gente acaba competindo um pouco com isso, sim. Porque a nossa pauta, ela não é aquela notícia orgânica, factual que que o repórter vai pra rua fazer. É uma notícia que ela exige um tempo de preparo maior, exato. E por ser assessoria de imprensa, ela requer também a aprovação do cliente. É importante dizer. Aí não pode, vou dar antes deles, isso aqui. Não, você tem que esperar ele aprovar. Então, a dinâmica nossa é um pouco diferente da notícia do veículo, né? A nossa é sem pressa. A nossa geralmente sem pressa, mano. Mas aí que tá, a gente procura fazer uma estratégia porque ela entre no momento certo. Nem antes, nem depois. O time. Vai divulgar um evento que acontece no sábado. A gente tem que saber que tem que saber os jornais que fecham antes. Tem que divulgar bem antes. Então, para o nosso dia a dia, isso não é tão importante como é pro jornalismo diário. Assim, mas, cara, as redes sociais acabaram engolindo isso, né? Elas acabaram... qualquer um vai lá e coloca a notícia antes. Às vezes isso até tá errado, mas... eu dei antes. Mas uma story ali. Já entra uma live, o cara mostra, às vezes nem é nada daquilo, mas... Eu confesso que às vezes eu ficava mais preocupado até com isso, né? De ser furado, assim, entre aspas, se chama, né? Às vezes a gente tem que ficar meio puto. Acontece. De alguma notícia que a gente ia soltar no dia e saiu, e alguém deu antes. Acontece. Distorce, né? Tendencioso pro lado, pro outro. Ou não apresenta os lados da notícia, né? Ou às vezes é bem isso, às vezes quer dar antes e dá tudo errado, dá uma... Informação, serviço, tudo errado. É tipo telefone sem fio, né? Total. Passa a informação do jeito que ela acha que é e aí, cara, quem vê aquilo... daquele jeito, né? Isso quando é uma pauta setorial, assim, é muito ruim, porque às vezes aquilo acaba dando uma imagem errada do que é o setor, ou de que é... Todos levam o fardo junto, né? Isso é bem muito mais ruim. Quando cuidadoso. fala de setor é pior do que quando uma empresa específica, porque acaba, às vezes, e isso prejudica bastante, sabe? Pode prejudicar toda uma cadeia, às vezes, como já aconteceu, né? Em alguns episódios, anos atrás, saiu uma notícia toda errada e aquilo lá prejudicou muito, sim, determinado setor. Por querer dar antes mesmo. Tá pronto pra dar uma notícia de uma forma e chega lá o cara atravessa tudo e dá do jeito que tiver. Exato. Não, e na notícia a gente contextualiza, então mesmo se é alguma coisa negativa, entre aspas, né, algo que talvez não é tão favorável, por exemplo, para um setor, tu vai explicar por que não é tão favorável, vai apresentar, vai dar um embasamento pra notícia ser interpretada da maneira correta, ou que se espera que seja correto. Né? E aí às vezes tu tem que sair emitindo nota pra explicar alguma coisa que tu nem deveria estar explicando porque ela foi mal comunicada, sabe? Então, e nesse lado, essa pergunta é bem importante por isso. Às vezes no âmago no afã de dar antes, tu dá errado, sabe? Eu espero que os veículos tradicionais cada vez menos embarquem nisso, né? Se tiver esses furos de reportagem, lógico, todo jornalista gosta de dar a notícia em primeira mão. Me diga um que não goste. Tu quer ser o primeiro, tu quer dizer, fui eu que contei isso primeiro. Mas, gente, às vezes é melhor tu não ser o primeiro e noticiar algo correto, com responsabilidade. É isso aí. Seja responsável, né? A informação... quando falam em profissões, assim, o médico pode salvar vidas e tal, eu costumo fazer uma analogia com a minha área também, porque da mesma forma que tu pode colocar uma pessoa, deixá-la uma heroína, tu pode acabar com a vida de outra pessoa, entendeu? É que nem olha, eu tomei
umas pautas meio negativas, mas tipo assim, a mesma coisa quando acontece um assassinato, alguma coisa assim, tem que ter muito cuidado na hora de divulgar o nome de alguém. Tu pode acabar com a vida dessa pessoa se tu não tiver certeza, sabe? Então, Na hora de expor, né? Então, tem que ter essa preocupação. Isso aí. Massa. Legal, nossa. Não lembro quem falou que as redes sociais deram voz aos imbecis, né? Mas tem contraponto, né? Porque, que nem a gente tava falando... Humberto Eco, né? Foi o Humberto Eco que Eu acho falou que isso. foi, não? Já achamos a fonte, o jornalista já deu a fonte correta. Mas... Ai, não é. Vou pesquisar. Mas tem um contraponto, que era o que a gente tava falando, que... da questão de todo mundo tem voz, todo mundo pode ser, é influenciador de alguém de alguma maneira, né? Então acho que se a gente pensasse cada um pouquinho com a responsabilidade de não propagar idiotices, né? E Sim. ir na fonte, pesquisar, ler, tal. Acho que só por aí já filtraria um monte, né? Com Certeza. certeza. Ia acabar muita briga de família e entre amigos se fizesse isso. Exatamente. Eu vou só pra fechar essa questão de polarização, eu tava ouvindo um especialista falando de a importância de a gente se relacionar com pessoas que não sejam do nosso ciclo. Sair da bolha. Círculo já mesmo. Círculo. Eu acho que o Vinho malabarismo. Acho que o Vinho tá com a Camila. Meu Deus, é só segunda-feira. É o resquício do fim de semana. Ops. Não, brincadeirinha. Sair da bolha, né? Sair da bolha. E é. eu nunca tinha parado pra pensar nisso, como tem força isso, né? A gente falar com pessoas que a gente não convive, de assuntos que a gente nunca ouviu falar e querer se interessar sobre aquilo, como isso abre a mente, né? Tipo, eu só me relaciono com pessoas que tocam em bandas. Não. E é comum Só roqueiros ou só fotógrafos. Só jornalistas, É comum. só- E aí ele tá falando como é importante tu participar de palestras, de eventos, falar com pessoas, de podcasts, obviamente, me convidem pra mais vezes. Mas fico alerta, né? Porque a gente... E aí isso abre a mente pra um monte Sai do de... nosso mundinho ali, né? Ele acha que só existe aquilo, né? Sim. Tem uma música que diz, né? O mundo é maior que teu quarto. Total. É fato. Falar coisas que tá fora do teu... Que às vezes o pessoal Todo mundo tem opinião, e todo mundo tem isso. opinião hoje em dia, né, também, né? Né? Tem opinião mesmo sem saber do que se trata. Tá lá opinando, né? Mas sabe que a ideia do podcast, claro, além do viés de a gente trazer pessoas e expandir, propagar isso, eu sempre digo que pra mim é uma aula com cada pessoa que vem aqui. Porque são, 17 episódios hoje, foram 17 assuntos totalmente um nada a ver com o outro, sabe? Isso aí. Isso é ótimo, né? A gente aprende muito sobre comunicação. Uma troca, né? Vem Troca. política, Qualquer área. Qualquer área, sabe? Então, pra nós estar fazendo isso aqui Com certeza. explode a mente todo episódio, sabe? E acaba ajudando até no trabalho, né? Na questão Com das, certeza. nas fotos, nossa assessoria, cada um tu acaba lembrando de algum assunto que a gente falou aqui e tu vai. A criatividade, ela tá muito interligada a isso. Tu só vai ser criativo se tu ler, ouvir, ver de tudo. Exercitar. Tu tem exercitar, tu tem que estar aberto, também, né? É isso aí. a viver coisas diferentes, a ler sobre coisas que não sejam a tua área. Então, é fotógrafo, eu não vou ler só coisas sobre fotografia. Eu vou ler sobre moda, eu vou ler sobre comunicação, eu vou ler sobre esporte. Tem que se abrir. E com a gente não é diferente. A gente só vai conseguir fazer um bom texto se a gente tiver repertório, né? Isso. Repertório. E se desafiar também, né? Se desafiar a fazer coisas diferentes também, a buscar outras formas, né? Isso é um desafio diário. Tipo, não consigo abrir esse texto. A gente vai se ajuda. Isso aí é bem importante. Zona de conforto. Nosso cérebro tá pra ficar naquilo ali, não é Feito feito pra pra isso, isso, né? Sim. E eu até ouvi também um outro especialista falando que toda criança, ela é muito criativa. Ai, meu Deus, ela inventa, ela brinca.
90% delas vão deixar de ser criativa por quê? Porque a gente poda ela. Então, né? Sim. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de pedir, não tenha medo de explorar, enfim, que não sabe, tá tudo Arriscar, certo. né? De arriscar, é isso. Que massa. Foi longe de papo, né? Rendeu. Começou, né? A gente já tá pensando na verdade. Aí sempre termina os episódios pensando nos recortes, né? A gente também faz isso nas entrevistas, não se preocupem. Como eu vou editar o cara? Mas é legal que sempre começa num assunto bem específico e vai abrindo, vai abrindo. Sim. Porque empresas são feitas de humanos, né? É. Então, Muito massa. Legal. Legal, gente. Bom, Ah, gente, foi muito legal. muito massa. Obrigado de novo. obrigada pelo Vocês terem- Nós convite. agradecemos, foi muito legal mesmo. Me estreia em podcast. O Cassiano já participou. participei de alguns, mas bem legal. É massa. É bem legal. Bate-papo. É com nós mesmo. É negócio livre, assim, vai e volta, aí ele volta no assunto, aí volta pro outro de novo e vai... Sim, tu lembra? Não volta. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas o massa do podcast é isso, né? É ser isso, é ser um bate-papo. E com certeza, se a pessoa ouvir um pouquinho mais de atenção ali, sempre sai uma sacada, uma aprendizagem. Com certeza. Legal, né? Isso que é o objetivo principal do podcast. Isso aí. Então tá, gente. Obrigado para todos que chegaram até o final aí. É isso aí. Não se esqueçam de se inscrever no canal, no Spotify, no YouTube, ativar o sininho. Seguir a Emicom. Um merchanzinho, desculpa. É vazia, né? Gente. Ia chegar. Mentira. Eu tinha lembrado, eu ia falar. Tá. Mas então, quem quiser nos seguir, além do nosso site, emicomcomunicação.com.br, pode nos acompanhar nas redes sociais, @emicomcomunicação, sem cedilha, sem tio. Comunicacão. A gente sempre deixa os arrobinhas. Legal. No YouTube, eles deixam assim, Não esqueçamos de seguir também o Em Foco. Há mais um café também que nos apoia aqui. muito bom, café. Parabéns, tá Muito bom. delicioso. Um café especial para pessoas especiais, né? O slogan deles. Então quem quiser conhecer mais. Especial mesmo. É muito Muito bom. É muito bom o café. E eles têm, que nem o Duda falou no início, um café que tu vai lá no totem, escolhe o teu café e sai, né? A ideia é que tu... É o to go mesmo, né? Então tem café gelado, tem N tipos de legal. café. Café alcoólico. Faltou hoje, hein? Eu tomei o Baileys lá com eles. É super bom o café deles. Caxias. Mais um café no Instagram. E é isso, eu acho. Mais um café. Isso Tem pão de queijo. Pão de queijo mineiro. As comidinhas são boas também. Preciso conhecer. Vou dar uma paradinha lá. Você fala do croissant, né? Croissant, é topzão. É só produto massa assim mesmo, de qualidade absurda. Então, provem. Vale a pena. É isso aí. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até o É. próximo.